que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. O De Bem com a Vida de hoje está sensacional. Confere as atrações que nós produzimos para você. Qual o momento ideal para encaminhar a sua aposentadoria e alcançar o melhor benefício possível? Conversamos a respeito com o bacharel em Direito, Lucas Dorileu. A ditadura da felicidade nas redes sociais com a psicóloga Márcia Paludo. No Momento Retrô, como fazer sua empresa decolar sem usar grandes investimentos, usando apenas as redes sociais, com o especialista Fábio Soma. E também dicas valiosas de rejuvenescimento com o cirurgião plástico Denis Riccardi. O De Bem com a Vida traz hoje um assunto da maior importância. Será que existe um momento ideal para a pessoa solicitar a sua aposentadoria visando o melhor benefício possível? Para esclarecer esse tema da maior relevância, conversamos com o bacharel em Direito, Lucas Dorileu. Como vai, Lucas? Oi, tudo bom? Tudo bem, Cristina? Tudo jóia aí ao pessoal que está assistindo aí via vídeo, né? Tudo bom com vocês? Fala de onde, Lucas? Estou falando aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Direto do Pantanal, Lucas Dorileu nos esclarece: existe de fato um melhor momento para buscar a aposentadoria? De acordo agora com a mudança das regras, né, em novembro de 2019, agora possui aí 5 regras de aposentadoria, onde esse contribuinte tem que analisar, certo? Fazer esse planejamento e buscar aí qual é o melhor momento dele aposentar. Às vezes não compensa ele aposentar precocemente, pode haver aí uma redução no valor do seu benefício. E quem pode buscar esse planejamento previdenciário? Ele é indicado a todo contribuinte do INSS ou servidor público do regime próprio que já ingressou ou deseja estar vinculado aí ao sistema previdenciário. O que é o planejamento? Ele busca o estudo prévio, certo? Onde o segurado vai ter uma visão ampla de onde está e para onde ele pretende ir com essas contribuições que ele faz nos regimes. Lucas, faz pouco tempo que o conceito de planejamento previdenciário começou a tomar corpo entre nós. Qual a importância dele? Então, a importância dele é a pessoa fazer essa análise, esses cálculos, certo? De acordo com todas as contribuições que ele tem, seja ele empregado, empresário, autônomo, dona de casa, servidor público, e aí ele vai poder prospectar o melhor e o melhor momento e o melhor valor da sua aposentadoria, certo? E nesse planejamento ele vai conseguir vislumbrar recolhimentos, que não houve a complementação, já para ele fazer a devida complementação, e até a inclusão de período rural, período especial, onde a gente já vai antecipar a busca de documento. Então, quanto mais tempo a gente deixa lá para o final, lá quando está próximo da gente aposentar, a gente vai tendo mais dificuldade aí na providência desses documentos para a gente poder conseguir esse melhor benefício. Lucas, o aposentado que se dá conta que poderia ou gostaria de solicitar um reajuste no seu valor, o que pode fazer? Certo, isso daí seria os casos de revisões. As revisões são aquelas onde o INSS não averbou ou não anexou algumas contribuições, certo, do segurado, ou se não até não foi computado períodos especiais, que são os insalubres, os períodos perigosos, certo, que a pessoa trabalhou com atividades, e possui a revisão. A revisão é onde vai trazer, através dos cálculos, vamos dizer, tem um planejamento e tem a revisão. A revisão é após essa concessão do benefício,
onde é analisada a carta de concessão, as remunerações incluídas ali na aposentadoria dessa pessoa. Porém, essa aposentadoria, quando você saca ela ou saca o FGTS, ela se torna algo irrenunciável. Então, para o previdenciarista, para o especialista, ele fica limitado, porque ele só vai conseguir calcular e melhorar seu benefício até aquela data que você fez a aposentadoria, até a data que você fez esse requerimento. Por isso que é interessante a pessoa, antes de dar a entrada, ela fazer esse planejamento para lá na frente ela não ficar desgostoso aí com a aposentadoria, tendo ainda que, às vezes, trabalhar, igual casos que a gente vê aqui no escritório, a pessoa com 80 anos e ainda presta serviço porque sabe que a aposentadoria não vai satisfazer ele ali nesse final de vida, podemos dizer. Muito obrigado pela presença no De Bem com a Vida, Lucas Davrileu, bacharel em Direito. Um abraço. Um abraço, até mais, gente. Obrigadão. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. Por que nós devemos parecer estar felizes o tempo todo nas redes sociais? Para conversar sobre o assunto, estamos com a psicóloga Márcia Paludo. Como vai, doutora? Oi, Cris, tudo bem? Muito feliz de estar aqui no programa. Muito obrigada a você. Que história é essa da ditadura de ser feliz o tempo todo nas redes sociais? Então, né, Cris? Tem aquela coisa assim das pessoas acharem que tem que estar feliz o tempo todo. Aquela frase, né? Você tem que se esforçar mais. Você tem tudo. Está sofrendo por quê? A gente está chamando esse fenômeno de positividade tóxica. As pessoas querendo ter sucesso em tudo que faz, ser feliz o tempo todo. Estão negligenciando os sentimentos delas, que às vezes não é assim tão positivo, porque todos temos momentos que a gente não está bem. E as pessoas estão deixando de buscar ajuda por causa disso. E as emoções não são boas nem ruins. Nós temos emoções que podem ser o oposto, mas a gente tem que aprender a lidar com todas elas. O segredo para isso, Cris, é o autoconhecimento. É aprender a gostar de quem você é, aprender a gostar do corpo que você tem, aprender a encontrar momentos de ser feliz do teu jeito. E também se permitir ter momentos de não estar feliz, né? Com certeza. Todos temos esses momentos, né? Por isso que é importante se autoconhecer. E uma coisa que eu digo é assim, ó, cuidado com os vídeos e as fotos nas redes sociais. Eles retratam só fragmentos de momentos. Nem sempre os bastidores são assim, né? Então, cada um vai ter que encontrar a sua maneira de ser feliz. E se não está bem, busque ajuda. Não tem problema. Todos passamos por momentos difíceis, não é? Sem dúvida. Doutora Márcia, a geração 60+, também conhecida por economia prateada, ela entrou direto nas redes sociais. E essa imersão nas redes sociais, ela também traz alguns riscos, né? Sim, porque se expõe bastante, né, Cris? E essa coisa das pessoas se compararem e achar que o outro está fazendo uma viagem mais interessante, que o outro
tem mais momentos felizes, é muito difícil lidar com isso. Temos que ter muito cuidado de não se comparar e de cada um fazer o seu caminho. Muito bem. Alguma dica que a senhora tenha para compartilhar conosco, especialmente para a geração 60 a mais estar cada vez mais de bem com a vida? Eu acho que o segredo é encontrar as coisas que a gente gosta de fazer, né? É gostar do que tu faz, é poder encontrar momentos de silenciar a mente, de ter essa conexão consigo mesmo, de estar na natureza, de se conectar com a natureza e com o seu interior. O resto vem como consequência. Muito bem. Muito obrigado por estar no De Bem com a Vida e um grande abraço, doutora Márcia Paludo. Obrigada, Cris, pela oportunidade. Muitas amigas me perguntam aonde eu compro minhas roupas. Eu vou revelar esse segredinho. Eu sempre dou preferência para a confecção de passeio, moda em todos os sentidos. Você reúne bom gosto, qualidade, criatividade e um estilo próprio que só a Regina tem, de passeio. Lembre-se que De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, debemcoavida.rs. E se você tiver vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51 991 15 2090. Você já pensou em dobrar os lucros da sua empresa começando do zero? Foi isso mesmo que eu disse, aumentar os lucros da sua empresa começando do zero. E para conversar sobre esta possibilidade, nós recebemos com muito prazer no De Bem com a Vida o CEO da Soma Peruso, Fábio Júnior Soma. Como vai, Fábio? Olá, tudo bom? Vou muito bem, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e espero poder agregar um pouquinho mais hoje aí. Falando em agregar, explica para nós como assim aumentar o lucro das empresas começando do zero. Hoje a gente sabe que uma das coisas que mais funcionam, né, para as empresas, uma das melhores maneiras de se divulgar o negócio é através das redes sociais. Então, o que eu faço é pegar empresas, pessoas, pequenos negócios, quem está começando um negócio novo, quem já está com o negócio, mas esse negócio ainda está no mundo offline, ainda está no mundo físico somente, e levar esse negócio para dentro do mundo digital, fazendo com que esse negócio seja expandido, que a gente consiga chegar a muito mais pessoas a um custo muito baixo. Nós sabemos da necessidade de estar no mundo digital. A pergunta que eu te faço é assim, que prerrogativas, o que a pessoa precisa ter para começar a estar presente e com sucesso no mundo digital? Bom, como qualquer outro negócio, a gente precisa, o primeiro ponto sempre é o conhecimento, né? Se você quer, né, aprender a construir uma casa, ser um engenheiro, você precisa estudar engenharia, né? Se você quer, né, ser um médico, você precisa estudar medicina. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender como é que funciona esse mundo, entender como é que funciona o processo, né, do mundo digital e depois começar a colocar em prática esses conhecimentos. Então, o primeiro ponto do mundo digital é conhecimento.
Porque a gente tem um problema no mundo digital, né? Hoje a sociedade está muito imediatista e parece que é muito simples você entrar no mundo digital. É só entrar ali, fazer um perfil no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, começar a largar coisa ali que vai dar certo. E não é bem assim. A gente precisa estudar, precisa ter uma estrutura, ter a base, e daí sim, a partir daí, começar a colocar essas estratégias em prática para descobrir onde que a gente quer chegar, né? Porque muitas pessoas estão entrando no mundo digital, e nem você falou, alguns estão entrando para aumentar os lucros da sua empresa, outros estão entrando porque eles estão decidindo criar uma empresa agora. De repente, a pessoa trabalhou a vida toda dentro de uma empresa, agora está aposentado e está a fim de criar um novo negócio. Ou então, a pessoa ela trabalhava para alguém, né, já como representante desse negócio, e agora quer que esse negócio se torne mais seu, mais, né, tenha mais a sua cara. Então, para a gente conseguir chegar nesse resultado, a gente tem que começar pelo conhecimento, estudando a base do que é uma rede social e como chegar lá. Para encerrar essa nossa entrevista, eu vou te pedir que tu nos deixe 3 dicas para as pessoas colocarem rapidamente em prática, buscando o melhor desempenho das suas redes sociais. Bom, a primeira dica é: você não pode ter medo de aparecer. Porque muitas pessoas, elas, depois de muito tempo, né, para quem já vem há mais tempo no mercado, a gente aprendeu a ter um logotipo, a ter uma marca, e isso faz com que a pessoa fique meio que escondida na rede social, porque a rede social ela é mais pessoa para pessoa. Então, eu tenho que olhar no rosto de alguém, eu tenho que confiar nessa pessoa. Então, esquecer aquele preceito antigo das marcas mais tradicionais, aonde que eu vou botar um logotipo e o nome da empresa e eu começar a colocar o meu rosto, aparecer mais. Essa é a primeira dica. A segunda dica é comunicar na rede social, né? É você utilizar a rede social não só para vender o seu produto, seu serviço, mas sim para conversar com as pessoas, porque muitas vezes a gente entra lá numa rede social de alguém que está querendo vender ou aumentar os lucros, e essa rede social é uma vitrine, né? Ela parece aquelas revistas de Avon, aquelas revistas mais antigas que é produto, produto, produto. E como o próprio nome diz, rede social é para socializar. Então é um lugar onde eu devo conversar com as pessoas vão comentar, eu vou responder, e essa é a segunda dica. Então socialize, apareça, socialize. E a terceira dica é: entenda mais sobre o seu negócio dentro da rede social. A gente tem que ter essa base, tem que aprender um pouquinho sobre como é que funciona toda a estrutura da rede social, entender como é que funciona o nosso negócio na rede social, porque vender no mundo digital é diferente de vender no mundo físico, né? Atender no mundo digital é um pouco diferente de atender no mundo físico. Ele é mais fácil, mas porém tem mais ferramentas. Então, quando eu estou atendendo por telefone, eu estou só falando um texto ali. No mundo digital, eu posso mandar vídeo, eu posso mandar texto, eu posso mandar áudio, eu posso fazer mais coisas, e a gente tem que aprender sobre isso. Então, coloque a cara, né? Comunique-se, né? Use a rede social para socializar e entenda todas as possibilidades que tem nesse mundo para usar o máximo possível das ferramentas disponíveis. Muito obrigado, Fábio Júnior Soma, por estar conosco no De Bem com a Vida. Muito obrigado a você. É sonho de consumo de 6 em cada 10 mulheres ter aquele narizinho arrebitado. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a rinoplastia, mais conhecida como a cirurgia plástica do nariz, ela é a 5ª mais comum em todo o Brasil. Para sabermos mais sobre este sonho de consumo, voltamos nessa clínica linda, aqui no Moinhos de Vento, na Padre Chagas, a Clínica Ricardi, e estamos com o nosso mestre, o Dr. Denis Ricardi, que vai conversar conosco sobre rinoplastia. Como vai, doutor? Tudo bom, Cris? Nossas amigas enviaram muitas demandas em relação à rinoplastia. E eu vou aproveitar e lhe perguntar o seguinte: os nossos rostos, eles não são iguais. Como que a gente pode ter um protótipo de nariz ideal se
um protótipo de nariz ideal se os rostos não são iguais? Bom, isso é uma questão que está muito em voga hoje em dia, que por muito tempo a gente operou os narizes como se todos os pacientes fossem caucasianos. E hoje tem um conceito moderno de fazer o nariz para cada paciente, individualizar. Mas eu gostaria muito de começar na história da cirurgia nasal, porque ela é muito interessante. Por favor. Muitos pacientes se surpreendem que uma cirurgia pode ter mais de 5.000 anos de história. E sim, eu também fiquei olhando 5.000. A primeira cirurgia data de 5.000 anos. 5.000 anos. Um cirurgião indiano, Sushruta Samhita, ele fazia reconstruções nasais na Índia Antiga, porque na Índia Antiga era muito comum as pessoas serem amputadas do nariz por punição. Então mulheres adúlteras, ladrões e algumas pessoas que eram oriundas de conflitos, prisioneiros, eles tinham o nariz amputado para ter um estigma que alguma coisa aconteceu de errado na vida deles. Então deixava aquele marco. E começaram as reconstruções nasais. E aí começou a história da rinoplastia. E o senhor concorda que, embora exista um sonho de consumo daquele narizinho arrebitado, mas eu não consigo entender como existe um protótipo de nariz se os rostos são diferentes? Exatamente, os rostos são diferentes. Então hoje existe uma cirurgia que foi a evolução, a cirurgia nasal estética, ela foi tendo uma evolução ao longo da história, mas a grande evolução foi nos anos 1860, mais ou menos, onde Jacques Joseph começou a fazer rinoplastias nos guetos de Berlim. O nome dele, na verdade, era Jacob Joseph, ele era um judeu alemão. E a cirurgia, por incrível que pareça, é uma das cirurgias mais feitas, é uma das técnicas de rinoplastia mais utilizadas no mundo até hoje. É a famosa chamada rinoplastia fechada, que seria a rinoplastia de Joseph, que ele realmente conseguia fazer, por uma técnica totalmente endonasal, a correção da giba, a correção da ponta caída. Então realmente foi um gênio da cirurgia nasal. Da metade do século XX, já lá por 1960, 70, os cirurgiões plásticos começaram a ver alguns problemas daquela técnica, como piora da respiração, tinha uma melhora da estética, mas uma piora da respiração, alguns estigmas. Então, os cirurgiões começaram a fazer enxertos para que pudesse ter estrutura no nariz. Então o primeiro grande enxerto que ficou famoso foi o enxerto de Shin, que era para manter as válvulas internas abertas, o nariz bem reto, com as duas linhas estéticas dorsais definidas. Já não tinha mais aquele estigma da monoquilha da técnica de Joseph, que simplesmente se faziam fraturas e se unia aqui o dorso nasal. Então o dorso nasal passou a ter as duas linhas como um nariz natural, e depois começaram os enxertos de estaca columelar, que é o enxerto mais utilizado hoje nas minhas rinoplastias, 100% dos casos. Difícil alguma coisa em medicina ser 100%. Aqui é 100% dos casos, a gente usa o enxerto esse de estaca columelar. Mas para resumir, para os pacientes poderem entender melhor, eu uso muito analogias aqui na clínica. Então eu digo que seria como a gente ter, numa casa que a gente tem vigas e colunas, o nariz moderno hoje, que foi revolucionado pela escola de Dallas, que eu fiz parte, foi ter colunas, vigas fortes. Então aquele nariz que a gente acabava na mesa cirúrgica, que na técnica de Joseph, depois ele não ficava exatamente como o cirurgião acabou, com essa nova técnica, realmente a gente tem uma previsibilidade muito maior. O nariz fica praticamente 95% de como a gente deixou na mesa.
Então hoje realmente existe uma técnica melhor para rinoplastia. É um nariz que funciona, é um nariz bonito, é um nariz projetado, firme, natural. Um paciente hoje ele quer andar pela rua sem ninguém que saiba Que ele fez uma rinoplastia. Dado o recado, nós já sabemos que nós não esclarecemos todas as dúvidas, mas eu prometo que nós voltaremos a conversar com o Dr. Denis Ricardi sobre estes assuntos e sobre outros assuntos que favoreçam a harmonização facial. Voltaremos. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. O programa nem terminou e, como sempre, já nos deixa com saudade. Lembrando que o De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Lembre-se que De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, debemcoavida.rs. E se você tiver vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51 991 15 20 90.